Boa noite a todos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco esta noite. Vou falar um pouquinho sobre a nossa colheita. Que nós sempre vamos ter que colher como obrigatória. Este tema é profundo e muito central na filosofia espírita, porque relaciona a livre vontade do ser humano com as consequências inevitáveis dos seus atos. Em nossa caminhada evolutiva, neste mundo físico, nós somos constantemente lembrados da importância que nós devemos fazer das nossas escolhas e do exercício livre que nós temos da nossa vontade. Então, essa máxima que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, isso expressa com clareza um dos princípios fundamentais da justiça de Deus. A vida, ela nos ensina que não há acaso, e tudo que nós fazemos, tanto as ações positivas quanto as negativas, elas vão gerar consequências. A colheita, mesmo quando resulta, vamos dizer assim, num sofrimento, isso serve como uma oportunidade de aprendizado e para nós corrigirmos esses erros, contribuindo para o nosso progresso do espírito ao longo do tempo. Cada um de nós é responsável por suas escolhas e por suas ações. Nós somos o único semeador do nosso próprio futuro. E, portanto, o único responsável pela colheita que nós iremos obter. A semeadura é livre, porém a colheita vai ser obrigatória. Pois nós temos a liberdade de escolher nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos caminhos. A colheita é obrigatória, porém nós não podemos escapar das consequências do que nós plantamos. Sendo isso um mecanismo de justiça divina que age para que o espírito aprenda. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para as nossas escolhas. Conforme as nossas escolhas, nós teremos a nossa colheita. Essa colheita, ela é obrigatória. A semear aquilo que nós semeamos é livre. Então nós temos que pensar naquilo que nós vamos semear para podermos colher, porque nós vamos colher, queira ou não queira. Essa reflexão, ela nos convida a atentar para as nossas ações,
os nossos pensamentos no presente. Plantando sementes de amor, de otimismo, de bondade, nós vamos colher frutos de paz e felicidade lá no futuro, podem ter certeza. Jesus, que é nosso irmão, o nosso mestre, nosso amigo, de todas as horas, sem nenhuma sombra de dúvida, ele é um fenômeno de uma capacidade, de uma síntese inagualável. Tanto assim que o seu pensamento máximo que ele colocou no Evangelho, numa frase única: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se mantém em pé, absolutamente verdadeiro até hoje. Foram inúmeros os conselhos, as orientações, os esclarecimentos, consolos e suas parábolas, a fim de tornar mais fácil essa compreensão, que falava tendo em vista as condições de quem o seguia ou simplesmente aqueles que o ouviam. Pessoas muito simples. Poucas palavras que muito significam e que expressam a clara realidade, uma vez que nós colheremos apenas e tão somente apenas aquilo que nós houvermos de plantar. Nada diferente, mais nada. Nada a menos. E essa evidência ela é claríssima, mas por incrível que pareça, nem sempre nós atentamos para essa verdade irrecusável. Nós acreditamos que a maioria da população terrestre aspire por paz na mente e no coração. Mas, no entanto, nem sempre os esforços são dirigidos para alcançar essa finalidade. Quantas e quantas vezes nós agimos por impulso, desestabilizando o ambiente que está à nossa volta, simplesmente porque não o freamos, tornando-nos intolerantes, com baixo nível de compreensão, e até mesmo de sermos agressivos, verbalmente, de modo tão lamentável. Em outras oportunidades, se alguém se dirigisse a nós de maneira agressiva, aos gritos, nós, ao invés de nos mantermos calmos e de respondermos com outro tom, respeitoso àquele respeitador, nós desatamos a falar na mesma faixa vibratória daquele agressor, esquecendo por completo que esse comportamento nosso em nada contribui para o entendimento, para uma conversa civilizada, ou até de se esperar alguma coisa. E assim há inúmeros exemplos. Eu vou falar uma frase sobre esse assunto.
Não se desespere diante das dificuldades, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós somos escravos do ontem, mas nós somos donos do nosso amanhã. Se nós construirmos um presente doloroso, fique alerta para poder construir um futuro alegre, saudável, no qual todos nós possamos colher os frutos do amor e de felicidade sem limites. Façamos o bem de todas as formas para que nós possamos fazer um futuro melhor. Não podemos nos desesperar diante das dificuldades. Ao contrário do que isso possa parecer, essas dificuldades, essas tribulações, esses problemas, eles fazem parte do nosso dia a dia. Porque nós nessa existência habitamos este planeta hoje. Por quê? Porque este planeta hoje é um planeta de provas e expiações. Não podemos nos esquecer disso, de uma categoria inferior no universo, onde predomina o mal e a imperfeição. Ainda de tal sorte que essas dificuldades fazem parte integrante, inseparável de quem nós aqui nos encontramos, é importante que não há razão para nós nos desesperarmos, quando menos porque nós não podemos resolver nada. Como eu disse, nós somos escravos do ontem. O ontem é um passado que nós não podemos modificar. Perdão. Então não adianta nós ficarmos remoendo o que está lá atrás. Isso é bastante óbvio, mas quantas vezes nós não enxergamos isso? E há aqui também, vamos dizer assim, contraponto. Nós somos donos do amanhã, o que significa dizer, em outras palavras, que o nosso amanhã, ele depende de nós. Exclusivamente. Ou seja, se o amanhã será bom ou não, na dependência direta daquilo que nós vamos semear, que nós fizermos hoje, então nós podemos dizer razoavelmente que o destino está em nossas mãos. Basta que nós tenhamos vontade. Leon Denis, um dos clássicos espíritas, escritores da doutrina espírita, disse uma frase que a vontade é a maior força de todas as potências. A vontade de viver desenvolve em nós a vida. Ela atrai-nos novos recursos vitais. E esse é o segredo da evolução. Porque a vontade, ela pode atuar com muita intensidade sobre o corpo fluídico nosso.
ativar as vibrações e desta forma apropriá-lo a um modo que cada vez mais elevado de sensações nós podemos prepará-lo para o mais alto grau da nossa existência. Nós somos energia. Porque o princípio da evolução, ele não está na matéria. Ele está na vontade, cuja ação tanto se estende a essa ordem invisível das coisas como a ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. Ou seja, o princípio superior, o motor da nossa existência é a nossa vontade. Muita atenção nessa palavrinha. A vontade divina, ela é o supremo motor da vida universal. Como nós somos energia, espírito, nós estamos conectados com a vontade divina de Deus. Se tivermos vontade, nós podemos fazer. Se queremos, nós podemos realizar. Por esse motivo, a sabedoria popular, fruto de uma longa observação do cotidiano, construiu aquela expressão: querer é poder. Faça o bem de todas as formas para preparar o futuro melhor. Considerando a prática do bem um dos maiores segredos da vida, ao qual Jesus nos deixou, amar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem não tem qualquer contraindicação. Quem sempre pratica o bem pode ter certeza que está com a sua consciência tranquila, com a sua consciência leve e com todas as condições de desfrutar de paz, de muita paz, na mente e especialmente no coração. Emmanuel, o espírito que mandava mensagem para Chico Xavier, várias obras, diz numa frase: o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Vale muito a pena nós enfatizarmos essa frase. Então não percamos a oportunidade de começar ou recomeçar. Vamos optar pelo bem. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, sem nenhuma hesitação, porque nós jamais vamos nos arrepender.